Olá, Telespec, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Expor. Se você ainda não me conhece, se é a sua primeira vez por aqui, muito prazer. Meu nome é Amanda Tobias. Toda semana a gente está por aqui contando uma história diferente de mulheres comuns, assim como eu e você. E hoje o assunto é sério. Eu até comentei nos stories do Instagram essa semana da minha dificuldade, né? Porque aqui no canal a gente aborda muitos temas. Então, tem semana que a história da convidada é um pouco mais leve, dá para dar risada, já passou, né? A gente consegue falar daquilo sem machucar. Tem outra semana que são assuntos mais sérios, mais doloridos, que envolvem violência física, tentativa de homicídio, e crianças, que é o caso de hoje, né? Que envolve duas crianças, duas meninas. E o meu comentário no History foi o seguinte: é muito difícil para mim fazer essa coisa, né? Do hoje estou ouvindo uma coisa difícil demais, porque eu fico ali um tempo ainda bem impactada com aquela situação. E aí na outra semana eu já estou ouvindo uma coisa mais tranquila, que a convidada até ri, acabo ficando tensa, não consigo rir, porque ainda estou impactada com o episódio da semana anterior, né? Que foi difícil. Então eu tô ali, ó, mesclando vários sentimentos, porém sempre trazendo histórias que são relevantes, que têm informação para vocês. E hoje nós vamos ouvir a história da Bianca, é uma brasileira, mora em Brasília, é professora, até que ela se relacionou com o libanês. Desse relacionamento ela teve duas filhas. O relacionamento foi conturbado até que ela decidiu pela separação e após a separação, como de rotina, o pai libanês foi buscar as meninas para passar um final de semana e um dia depois ele liga por uma chamada de vídeo dizendo a ela que estava no Líbano com as meninas. Até hoje já se passaram quase 2 anos desse ocorrido e Bianca não tem mais convívio com as filhas. E hoje essa mãe está aqui se expondo não só para conseguir apoio para trazer as filhas de volta, mas também com um propósito maior de alertar. O Pode Expor é um podcast novo, nós estamos fazendo esse trabalho há alguns meses. E como eu disse, algumas histórias têm início, meio e fim, e a gente consegue, né, entender toda a história e finalizar a história, porém, tem histórias como essa, onde a mulher ainda está vivendo a situação, onde ela ainda está fragilizada, onde ela ainda está submetida a uma situação de injustiça. Então, esse espaço tem sido muito mais do que algo que acontece, um videozinho na internet, mas tem sido de suma importância para várias mulheres, para que elas quebrem esse ciclo de silenciamento e venham a falar, que venham a expor a injustiça que está acontecendo com elas. Então eu peço encarecidamente, com todo o respeito do mundo, a você que está aí do outro lado da tela, não só por mim, mas por essa mãe também, que vai se expor aqui, ficar vulnerável, contar toda a sua história e das suas filhas. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Isso é de suma importância para a gente, faz muita diferença, ainda que não pareça. Eu conto muito com vocês nesse sentido. Sem mais delongas, vamos conversar com a Bianca e entender tudo o que está acontecendo. Olá, Bianca, seja bem-vinda. Oi, Tudo Amanda. bem? Obrigada. Dentro do possível, tudo bem, né? Dentro do possível. Bianca, só para a gente contextualizar, para a gente entender, até porque o nosso público ele é muito ali do segmento relacionamento abusivo, né? É esse público assim que tem interesse sobre esse assunto e está aqui por esse assunto. Eu vou te perguntar onde vocês se conheceram, onde você conheceu esse libanês, como que foi a relação de vocês? Se você puder falar um pouquinho para a gente entender também o contexto que você, antes de ser mãe, vivia com ele, né? Quem era ele como pessoa? Qual foi os sinais que você percebeu que te indicavam que algo estava errado, né? Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu conheci aqui em Brasília mesmo, em uma festa, né? E a gente, em pouco tempo, começou a namorar. E também em pouco tempo, em poucos meses, eu fui surpreendida com uma gravidez gemelar, né? Não foi uma gravidez planejada,
Aconteceu um momento em que não era um sonho, né, a maternidade, embora as minhas filhas sejam muito amadas, têm sido muito bem-vindas, não eram assim, ela queria engravidar. Não, mentira, eu queria engravidar. Não, não pensava, não planejava isso, aconteceu. E assim, muitas pessoas podem alegar, mas como que uma mulher em pleno século XXI engravida sem querer? Realmente foi sem querer. Eu estava passando por um tratamento de ovário policístico e o remédio que eu estava tomando era extremamente fertilizante, eu não sabia. Então eu acabei engravidando. E eu engravidei, inclusive, sem menstruar. Foi um negócio meio assim atípico. Então, enfim, a gravidez veio muito rápido, né? Muito, muito cedo, com alguns meses de namoro. E dali em diante, eu não tive problema no primeiro ano de relacionamento. Ele me tratava muito bem, né? Ele não tinha explosões comigo. Eu presenciei muitas vezes explosões com outras pessoas, mas comigo nunca tinha acontecido. E aquela situação assim, você não viu os sinais? Sim, eu vi os sinais quando eu já estava grávida. E aí, quando tem um bebê a caminho, ou quando já tem, né, crianças na família, tudo fica mais difícil, né? Eu cresci com pais separados e eu pensava que eu não gostaria que minhas filhas passassem por isso, embora não tenha sido nenhum trauma para mim. E durante o relacionamento, principalmente quando eu ganhei neném, a gente teve alguns desentendimentos durante a gravidez, porque embora eu seja uma pessoa extremamente calma, na gravidez, com oscilação de hormônio, eu tive alguns picos de irritação, né? Então as coisas que aconteciam e eu discordava, eu acabava estourando e tive ali uns 3 episódios de brigas, né, mais sérias, mas sem agressão física, nunca teve nada disso. Quando as meninas nasceram, começou a acontecer um movimento de isolamento. Os meus amigos não prestavam, a minha família não prestava, era sempre um problema, assim, a gente combinava de passar, pessoas da minha família passarem o ano novo na minha casa, ele arrumava uma confusão um pouco antes da meia-noite, ia para o quarto dormir e eu ficava com aquela cara de vergonha na frente das pessoas. Depois disso, as pessoas não eram bem-vindas à minha casa. E ele foi conseguindo me isolar. E como eu fiquei muito atribulada mesmo com as questões da maternidade, se um bebê já deixa a mãe sobrecarregada, né? Eu trabalhava, eu, né, tinha a organização ali na minha casa e tal, e tinha que cuidar das minhas filhas. Então, e no final de semana ele não estava comigo, porque ele trabalhava no final de semana. Então era uma sobrecarga muito grande. E aí o que acontece? Eu fui me isolando também, porque eu fui me sentindo, como ele me isolou, eu fui me sentindo sem rede de apoio da minha própria família, eu fui vivendo naquele mundinho ali e chegou um ponto que as visitas que iam à minha casa eram só libaneses, Uhum. A bolha, sabe? né? A bolha. E o mais triste, Amanda, é que hoje, que eu tô fora, né, da bolha, eu olho para trás e eu vejo assim, gente, todas as brasileiras que eu conheço, casadas com esses homens, viveram ou estão vivendo a mesma coisa. É um negócio assim que, sabe, lavagem cerebral? A impressão que Acredito, dá é essa. acredito. Eu escuto várias mulheres aqui com histórias diferentes. Toda semana a gente está por aqui com uma mulher contando uma história diferente. Apesar dos contextos mudarem, a gente pode perceber que essa questão da parte emocional, da lavagem cerebral, da gente não conseguir enxergar de fato as coisas como elas são, é muito forte. Todas relatam isso. E não é uma questão de, ela não é informada, ela não sabe como funciona. Gente, quando você, não interessa se é estrangeiro, se você está numa relação em que envolve abuso, né, principalmente abuso psicológico, aquela situação vai te envolvendo de tal forma que você se sente completamente presa. E Uhum. o fato de eu ter tido 2 filhas fazia com que eu me sentisse ainda mais presa. Com certeza. Então, eu aguentei 4 anos de casamento muito conturbado, muitas confusões,
E assim, eu acho que as brigas não foram mais sérias pelo meu temperamento. Quando a história começava a ficar um pouco mais quente ali, eu tirava os meus filhos de perto, eu saía de perto, eu tentava interromper o contato para não ficar rendendo. Só que aquilo te desgasta emocionalmente de uma forma assim indescritível. Claro. Então, vai te gerando uma exaustão que chega a um ponto que você fala, não dá. Se eu quiser criar bem os meus filhos, eu preciso de saúde mental, eu preciso sair desse espaço, porque prejudica a mim, prejudica as meninas, né? E é muita violência, agressão o tempo inteiro, né? Então, assim, ele enchia a boca para falar, eu nunca te bati. Tá, e eu devo agradecer por isso? Não é uma situação comum, né, que se espera de um casamento. De uma família, Então, né? por outro lado, era muito grito, era muito, sabe aquelas conversas que você se sente coagido, que você sente um tom de ameaça, então você está sempre ali na defensiva, com o pé atrás, com um pouco de medo, né? E fora as coisas que eram quebradas dentro de casa, né? Espelhos, porta que tinha marca de soco, o fato de ele ter destruído a árvore de Natal que eu montei com as minhas filhas, e elas estavam tão felizes com aquilo, né? Porque elas pediram, elas são apaixonadas pelo Natal, pelo menos quando moravam aqui elas eram. E Natal para mim era uma época que eu sempre pedi muito, eu achava triste. E tomou um significado diferente quando elas vieram, sabe? Porque elas sempre foram muito encantadas com o Natal. Tanto é que a última viagem que nós fizemos foi exatamente para ir para Gramado, para elas verem o Natal lá. E elas ficaram assim super animadas, viram Papai Noel, aquela coisa, né, que envolve a cidade, é bem característica nessa época, né? Então, esses fatos isolados, assim, vão te desgastando e vão te trazendo um nível de tensão tão grande que chega uma hora que você fica, gente, eu preciso fazer alguma coisa, não dá para continuar nessa situação. Por outro lado, você se sente de mãos amarradas, desencorajado, por quê? Porque a sua rede de apoio já foi. Impotente, né? É, Impotente. Deixa eu te perguntar, vocês se conheceram numa festa? Ele é libanês, a família dele toda estava no Líbano. Ele estava aqui fazendo o quê? Há quanto tempo? tá. Quando eu o conheci, ele estava no Brasil há cerca de 10 anos. E aqui em Brasília ele tem um irmão. Os dois, os únicos da família, irmãos, né, da família que moravam no Brasil. O restante, os outros irmãos, os pais, moram no Líbano. Desde que eu conheci, já moravam no Líbano, sempre moravam lá. Então ele foi nascido e criado no Líbano e ele veio para cá já adulto, para o Brasil. E quando a gente se conheceu, assim, o contato que eu tinha com a família, eu nunca tive um contato negativo. Eu nunca tive um contato, Amanda, de falar assim para você, me deram sinais, essa galera aí não é legal, né? Não, sempre me trataram assim com o maior respeito, pelo menos na minha frente, né? Porque eu passo ainda por enganada, né? Mas eu confiei e por mais que eu sofra, né, com a traição disso tudo, é a minha natureza. As pessoas não podem mudar quem eu sou. Ah, porque você foi boba, você foi isso, você foi aquilo. Sim, talvez eu tenha sido, mas naquele momento eu não enxergava dessa forma, né? Eu achava que estava tudo bem. E o irmão dele, que mora aqui, a gente, aparentemente, eu estava convencida de que nós tínhamos uma grande afinidade. Então, ao longo de todo o relacionamento, eu e o irmão dele, nós conversávamos muito. Eu acompanhei numa cirurgia, porque os parentes, os primos, tá, os árabes, né, não sabiam falar português direito para entender o médico, então eu fiquei no hospital com ele. E então, assim, eu achava que nós tínhamos proximidade. Eu achava que realmente existia uma relação de respeito. Eu o tratava como um irmão. E quando tudo aconteceu, eu percebi que eu fui traída, Sim. né? Que foi feito tudo pelas minhas costas.
Então, assim, apesar da família, né, é uma família muçulmana, não é isso? Muçulmano Apesar da xiita. da cultura ali ser diferente, às vezes que você falou pelo vídeo, estava tudo bem, e o irmão, que era a família que tinha aqui, também estava tudo bem. Sim. E o que eu ouvia dos outros árabes é que, dos outros libaneses, né, não vou generalizar árabe, mas o que eu ouvia era que a família gostava muito de mim, que todo mundo chegava lá e dava boas referências, porque eles se sentiam muito à vontade na minha casa, muito bem recebidos, acolhidos. Então, para mim, era tudo normal. Não tinha nada de estranho, não tinha nada assim. Sabe aquelas situações que te. Pô, aqui tem um alerta, tem alguma coisa estranha. Não, não tinha nada de estranho, nada. E eu não sabia de verdade que a relação entre libaneses e estrangeiras era num tom de preconceito. Eu Uhum. não vivia isso, eu não vivenciava isso. E eu conheci muitos deles que namoravam ou eram casados com libaneses, ou, desculpa, com brasileiros. Eu nunca percebi nada de. Já tinha algum comentário ou outro de. Ah, ninguém gosta da fulana brasileira. Mas até aí, isso acontece entre brasileiros também. Né? A gente está no meio de pessoas que tá lá, aquela ali ninguém curte muito, aquele ali a galera não gosta. Então, para mim, não tinha nenhum sinal, eu não via nada de anormal, nada. Você olhou com a sua régua e você olhou com a sua cultura. Exatamente. Inclusive, eu pude dar uma olhadinha nos comentários da Dani, né? A Dani é uma querida, ela entrevistou Ela é você maravilhosa. e postou o vídeo lá, e aí eu fui dar uma olhada nos comentários, né? E achei surreal a falta de empatia daqueles comentários, no sentido de você foi muito boba, nossa, mas quanta ingenuidade. Gente, a gente está apontando o dedo para alguém que foi bom? Ingenuidade é crime? É errado? Eu acho que está acontecendo uma inversão de valores muito grande, onde a pessoa que é boa, e ela é boa, a pessoa que é boa, gente, ela mede tudo com a régua dela de que é bom. Se eu sou boa, eu olho para tudo de forma, sabe, genuína, boa. Eu busco coisas boas nas pessoas porque é assim o meu olhar, é assim que eu sou. Então a gente falar, massacrar alguém porque a pessoa foi boa, ingênua, acreditou no marido, no próprio marido, pai das filhas. Eu acho que a gente tem que repensar para quem a gente aponta o dedo e como a gente aponta, né? Então, peço até que respeitem, né, as pessoas aí nos comentários, né, para que a gente possa entender realmente quem é vítima e quem é abusador e colocar cada um no seu papel, né, falar com cada um à sua maneira. Então, vocês conseguiam se comunicar? A família estava tudo bem? Ele falava português tranquilamente? Sim, ele Tudo sabe falar português. acontecia. Aham, Vocês foram morar junto assim que você engravidou das meninas? sim. E na casa de vocês, na sua gravidez, como que foi? Como eu te falei, a gente teve algumas situações, né, alguns episódios de discussão mais acalorada, mas no final, no último mês, foi tão difícil para mim na gravidez, que eu acho que ele me deu uma trégua, sabe? Eu tive diabetes, eu tive hipotiroidismo, eu tinha uma retenção nas pernas, uma retenção de líquido nas pernas que me deixava exausta. Então, assim, Uhum. fisicamente eu fiquei bem debilitada no último mês, nas últimas semanas. E eu acho que foi o período da gravidez mais tranquilo, por incrível que pareça, né? Eu com tantos problemas ali de saúde, mas do ponto de vista emocional foi o mais calmo, porque eu acho que, sei lá, se deu pena, eu não sei o que aconteceu, mas ele deu uma baixada, né, de volta. Quando as meninas nasceram, na primeira semana, já começaram os problemas. Então, assim, tudo que eu fazia, o que a minha família fazia, o que as enfermeiras, tudo era errado, tudo era inadequado, tudo era não tá vendo, e sabe, as coisas muito agressivas, e isso só foi piorando, né? Só um parênteses, você falou sobre os comentários na postagem da Dani, né? Eu não costumo ler os comentários, né?
Então, realmente, eu não passo por esse filtro de ver o que estão falando, não. O que eu posso dizer é que no meu direct, a quantidade de mensagens no Instagram que eu recebo de apoio, de carinho, é um negócio assim que se eu ficar uma semana agradecendo é pouco. Eu não esperava por isso, Que sabe? bom. E assim, eu estava conversando em casa, né? A gente estava falando assim, gente, como é incrível, como a gente sente a energia desse acolhimento, sabe? Então, as críticas, né, que eu fico sabendo, porque alguém comenta e tal, porque é muito calma, porque é boba, né? Calma eu sou. E não é porque isso gera algum incômodo que vai mudar. É a minha natureza, eu sou assim. O fato de eu ser calma não significa que eu não esteja sofrendo, não significa que eu não tenha os meus momentos horríveis. Só que eu acho que eu coloquei essa história na rede social para que não foi para expor as minhas fragilidades, foi para expor uma situação que tem se tornado recorrente, Isso. sabe? É só com estrangeiro? Não, gente, não é só com estrangeiro. A quantidade de pessoas que me procuram falando que isso aconteceu dentro do Brasil e que foi muito difícil encontrar o filho com 2, 3 missões de busca e apreensão. Então, assim, é um problema muito grave, é um problema que demanda um olhar diferente. Não dá para a gente normalizar. E o que você falou agora, né, Amanda? A vítima é tratada como inadequada. Não, gente, as pessoas são vítimas, homens, mulheres, não importa. Quem está tendo o filho afastado de si é vítima. Se errou por excesso de desconfiança, se errou como eu por assinar uma procuração por excesso de desconfiança, se não importa o erro que cometeu, não pode ser normalizado isso, está errado. Eu sou dessa opinião também. Da gente, enfim, fazer o que é justo, né? E assim, você tá aqui não só para pedir apoio nessa situação que você está vivendo hoje, de repente, se você tá aí, pode ajudá-la, apoiá-la de alguma forma, com informação, ajudando. Você também tá aqui por um propósito maior, né? Por uma causa. A gente Sim, também recebeu aqui a Karen, a Damares, entre outras, a Moara, né, a Neide e o Valentino, que são mães que estão aqui também precisando de apoio e também alertando, né? Ela não está ali se expondo para receber crítica. Eu, por exemplo, eu desconhecia esse universo. Amanhã poderia ser eu, se eu não fosse casada, me envolver com um gringo e acontecer isso comigo. Eu só pude conhecer sobre esse universo, sobre convenção de Haia, sobre tudo isso, quando realmente eu vi a história da Karine, de outras mulheres. Então, parabéns pela sua força de estar expondo isso, que a gente sabe que não é fácil. Mas é não muito é. importante, tá? É muito importante o que você está fazendo. Realmente precisa de muita força. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo porque eu acredito num Deus que é justo, Eu né? também. Eu acredito. Ah, mas a lei é falha, mas isso e aquilo. Gente, tudo bem, mas eu acredito em algo maior. Eu Eu acredito que também. esse algo maior anda do lado da verdade e da justiça. Então, eu E acredito que Amanda, será feito o assim, que é justo, né? sobre isso, né, no início eu fiquei muito revoltado. Eu questionava, Deus, por que você está permitindo que isso aconteça comigo? Porque, nossa, eu fiquei tão abalada, assim, e aos poucos o seu coração vai apaziguando, né? Principalmente quando você tem um relacionamento com Deus. E chegou um ponto em que a única coisa que vinha à minha cabeça é: Deus é soberano. Eu não estou entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, mas eu sei que eu vou entender. Eu sei que isso vai fazer sentido em algum momento. Deus não me vai me permitir passar por isso sem que eu tenha o entendimento da vontade dele, porque a mão dele está na situação, sabe? E assim, se vai ser um milagre, se vai ser uma ação, se vai ser simplesmente o fato de pode demorar, pode ser rápido, não importa. Assim, eu vou ter as minhas filhas de volta, A sua fé é inabalável, né? inabalável. Como vai acontecer? Não sei. Algumas coisas, obviamente, já aconteceram, já se movimentaram bastante desde que eu criei o perfil no Instagram.
Como eu disse, a quantidade de pessoas que entram em contato com informação, com apoio, né, oferecendo, olha, eu conheço alguém, não sei onde, eu vou passar o seu contato, e as pessoas de fato entram em contato comigo. Foi tanto contato de oferta, não só da mídia, né, mas de oferta de ajuda concreta mesmo, de falar com pessoas da política, né, e esses espaços, que eu precisei recorrer à minha irmã para me ajudar com a comunicação, porque eu trabalho, né, então o meu trabalho, eu sou professora, eu não tenho como parar, não é como se eu estivesse no escritório, que eu posso parar, responder uma mensagem, né, então, ela tem me apoiado muito com isso, a minha família toda está me apoiando, meus amigos. E se não fosse essa força, esse apoio, eu não sei como eu estaria, porque é um dia de cada vez, sabe? Que bom, né? Que bom que essa força do bem aí vai se movimentando, né? A gente consegue perceber que não existe só o mal no mundo, existe gente ali disposta a fazer o bem também, né? É Isso é verdade. maravilhoso. Mas vamos continuar. Para a gente conseguir montar uma linha do tempo aqui da sua história e das meninas, para a gente conseguir entender tudo até chegar como que tá hoje. Então você engravidou rapidinho ali das meninas, vocês foram morar junto, tinha esses abusos, esses sinais ali da relação abusiva, o convívio com Uhum. a família era ok. Quando que as coisas começaram a sair do lugar? Vocês se separaram? O que que aconteceu? Conta pra mim. É, 2010, deixa eu ver, 2022, 2021 foi um ano mais complicado em termos de abusos, né? E eu acho que eu já estava tão fragilizada, tão cansada daquilo tudo, que eu estava mesmo no meu limite. Então, eu comecei a amadurecer a ideia da separação. E desse mesmo ano, a gente teve uma discussão bem grave. Eu saí de casa com as minhas filhas por causa disso, antes de me separar de verdade, né? Eu saí de casa com as minhas filhas por causa disso. Fiquei 3 dias fora de casa com elas, porque ele ameaçava me matar. Ele falava que ou eu morro ou você morre. Ou eu te Nossa, mato e te mato depois. nossa. Então, e assim, só que eu estava gravando tudo. Então Hum, foi muito fácil provar a agressão psicológica. O que não é fácil na nossa justiça, tá? Na nossa justiça, mesmo sendo Maria da Penha, uma das agressões, dos abusos mais difíceis de serem comprovados é a violência psicológica. E eu não tive nenhuma dificuldade com isso. Então, quando eu saí de casa, aconteceu um episódio, a minha filha brincando acabou quebrando o braço. E aquilo deu uma acalmada nos ânimos em relação às ameaças e à loucura dele ali naquele momento. Pediu desculpa e tal, e assim, eu, embora tenha registrado queixa contra ele, né, ocorrência dentro da Maria da Penha, eu não dei andamento ao processo. Então, a ocorrência ficou, né, a gente não mexe nisso, mas como naquele momento não envolvia interesse menor, eu, Bianca, podia, na audiência, falar que eu queria continuar ou não com aquele processo. E eu pedi para não continuar naquele momento. Ali eu já sabia que o divórcio era inevitável. Mas para evitar mais conflito, aí que está o grande erro de todos nós que sofremos abuso, tá? Quase sempre a gente desiste da primeira denúncia. Isso sim, é, assim, uma estatística, né? normal. Infelizmente. É até É, normal, né, dentro da situação. é muito comum. E eu fiz isso também, né? E quando foi em dezembro, eu já tinha falado muitas vezes que eu queria me separar, que eu queria me separar, que eu ia me separar. A gente já estava com a viagem de Gramado, para Gramado marcada. Nós fomos para Gramado, mas aquela coisa assim, não éramos um casal. Éramos pai e mãe com 2 filhas em uma viagem. Era assim. Quando a gente voltou, e eu falei, olha, eu vou sair de casa e tal, eu fui acusada de ser louca, que ele nunca me deu motivo para isso. O que, que você está fazendo? Você vai acabar com a família. Eu ficava assim, você já acabou com a família há muito tempo, né? E
as minhas filhas presenciavam muitas coisas, né? Eu segurava muito, eu era uma rocha, assim, com relação a demonstrar que eu estava destruída, sabe? Que eu estava em casa. Mas alguns momentos foram inevitáveis, elas me iam chorando, né? Não é que eu não sou o tipo de mãe que cria os filhos dentro de uma bolha que não existe tristeza no mundo, não é isso. Mas eu não queria que elas presenciassem o meu nível de angústia. Elas eram muito pequenas e, na minha cabeça, elas não mereciam passar por aquilo duas vezes. Presenciando o abuso e depois presenciando a mãe sofrendo as Sofrendo. consequências daquilo, né? E aí, em fevereiro, eu, de fato, saí de casa. 5 de fevereiro de 2022. Fiz minha mudança para outro apartamento, peguei as meninas. E na nossa casa, que elas apelidaram de Casa das Meninas, eu, a gente não tinha, a gente não tinha aquela coisa do grito, da tensão, sabe? Era totalmente diferente o ambiente. E a gente conversava muito, embora elas fossem muito pequenas, elas ainda não tinham 4 anos, a gente conversava muito, por exemplo, quando uma falava mais alto, ou gritava, ou estourava, a gente conversava, e a gente começou a falar, tanto eu quanto elas, olha, aqui a gente não grita, aqui na casa das meninas a gente conversa. Aí se eu me exaltasse, para com isso, não briga, aquela coisa de mãe, né? Uma delas olhava para mim, a Júlia, principalmente, falava assim: mamãe, você está gritando, aqui a gente não grita. Criança Né? já lembra, né? A casa das É, meninas era feliz, né, Bianca? era feliz. E passei por muitas situações difíceis, e eu acho que toda mãe recém-separada passa por isso, de entregar os filhos para passarem um tempo com o pai, né? Um dia com o pai e tal, dentro do que foi combinado, né? De convivência. E era muito difícil porque meus filhos não queriam ir. Elas choravam muito, eu falava, lá ela vai colocar os sapatos, o pai tá vindo te buscar, ela não, com 4 anos. Não, por que não? Porque eu não quero ir. Filha, vai, seu pai tá sozinho, vocês têm que ficar juntos também, então eu não vou, eu não quero ir. E a maioria das vezes ele obrigava, né? E aí para mim era muito difícil. Ver minhas filhas indo, chorando, era horrível. Elas iam chorando mesmo. Muitas vezes, muitas vezes. A Laila, principalmente. A Júlia, ela tinha um negócio engraçado, assim, a Júlia é muito cuidadosa com as pessoas. Então, ela falava assim, não, tudo bem, irmã, pode ficar. Eu vou, eu cuido dele. Eu vou lá, eu fico com ele. Que fofa. Sabe? Ela falava assim, Mas, ao mesmo tempo, eu não queria que as duas fossem separadas, né? Elas faziam tudo sempre juntas e tal. E houve épocas também que ele simplesmente não aparecia, né? Arrumava umas desculpas mais sem pé nem cabeça que a outra e não ia buscar. Então, assim, eu lembro de um episódio que foi 9 de abril, que era um aniversário da minha irmã, estava tendo um almoço, e era o dia dele ficar com elas. Eu esperei até 2 horas da tarde. Mandei uma mensagem, os meninos estão me esperando. Ah, que não vai dar porque eu isso. Tá bom, coloquei a roupa nas duas e levei. Quando eu tava saindo, ele apareceu para buscar. Aí eu falei, não, agora elas vão comigo. Agora eu falei para elas que elas vão para um aniversário e elas estão animadas porque elas vão para o aniversário, vão brincar na piscina com os primos e sinto muito, eu tô indo. Então, os problemas da convivência, né? E isso foi uma semana antes delas embarcarem para o Líbano. É também bem comum após a separação, conseguir essa coisa do conciliar esse contato. Geralmente, né, os pais acabam sendo muito irresponsáveis, né, no sentido de buscar, de retirar. É complicado, né? É muito complicado. A gente sabe que a realidade é essa. Deveria ser 50-50 e eles serem responsáveis, mas a gente sabe que é complicado. Na prática, é complicado. Lá no país dele, acho que a cultura dele, a religião dele, não existe separação, né, mediante ao Então, casamento. E eu ia te perguntar, você acha que ele, tendo essa cultura ali, tendo nascido lá, a família, a maior parte morando lá,
Você acha que ele aceitou essa separação? Como que foi para ele falar: "Ah, houve uma separação"? Porque não existe separação ali no mundo Não, onde ele cresceu. Como que ele lidou com pensa isso? bem, um homem nascido e criado num país completamente patriarcal, para não falar outra palavra, né? Que valoriza o homem, sobretudo, muito acima da mulher, e mulher não tem praticamente direitos. Imagina para esse homem engolir um pedido de divórcio. Ele nunca engoliu, ele nunca aceitou. E eu não sabia que o casamento lá era insolúvel, não sabia. Quando a gente só se casou no civil, porque ele queria registrar as meninas na embaixada lá no Líbano. E a embaixada, para você não se parece, segundo ele, tá? Nem sei se é verdade. Se você não tem a certidão de casamento, a identificação de pai e mãe ali, os seus filhos são registrados, eles são registrados como pais desconhecidos. E eu achei super normal ele querer registrar as meninas no país dele. Se fosse o contrário, Amanda, eu também ia querer registrar meus filhos, né? Sim. Uhum. E aí a gente tinha união estável e a gente acabou convertendo para casamento civil. E eu não sabia que tinha esse detalhe, né? A cerejinha do bolo. Quando ele foi, depois que eu dei entrada no divórcio, eu demorei quase um ano para conseguir esse divórcio, porque era litigioso e ficava tendo. O juiz fazia intimações para uma pessoa que não podia ser encontrada aqui, e por mais que nós alegássemos isso, não adiantava, parece que o juiz que fez o estudo saiu mudo, e ele continuava, não, ele tem que ser intimado pessoalmente. E eu passei por essa situação por quase um ano. Até que uma hora ele desistiu, depois de muita pressão da gente, falando, olha, então impõe um prazo para encontrá-lo, né? E eu consegui o divórcio por meio de publicação no Diário da Justiça. Fica publicando durante um mês, a pessoa não se manifesta, o divórcio sai à revelia. Então foi assim que eu consegui me divorciar, no Brasil. No Brasil. Aí as pessoas falam assim, ah, se fosse eu, iria para o Líbano. Ó, não é tão simples, tá? Porque quando eu colocar o meu pé no Líbano, eu sou propriedade dele. Ele insiste muito para ir para o Líbano, desde o primeiro dia. Ele queria que eu largasse meu trabalho, ele se vira, vem para cá. Porque o que, que ele fez? Ele tirou de mim o ponto, o eixo da minha vida. Qual seria a motivação para eu sair do Brasil e ir para o Líbano? Ir atrás dos meus filhos, fato. Mas, e no início, você fica tão desesperado que você até cogita, né? Você fala, não, eu vou e não sei o que vai acontecer comigo lá, mas eu vou ficar perto dos meus filhos. E aí, as pessoas que estão perto de você, família, amigos, pessoas que te amam, te situam. Você tem consciência do que esse homem vai fazer com você lá? Se aqui, onde há direito para a mulher, você não foi respeitada, nem as suas filhas, imagina lá em que você é propriedade dele. E chegaram até a guardar meu passaporte, com medo de que eu embarcasse, que eu fizesse alguma loucura, né? A sua rede de Minha apoio hoje, né? Sua família. a minha tia conversou comigo e falou, olha, eu gostaria que eu estava renovando meu passaporte, estava vencido. Aí ela, eu gostaria que você deixasse seu passaporte comigo, porque a gente fica mais seguro em relação a você e tal. E eu não discordei, eu achei ok. Eu vi o quanto as pessoas estavam preocupadas comigo. Eu estava num estado, assim, indescritível, de tristeza, desespero, impotência. Claro, No você perdeu início, suas aí filhas, né? também já vi gente falando assim, ah, mas eu, se fosse você, eu um dia que ia voltar. Eu convenci, gente, eu aceitei voltar no início. Eu falei, volta pro Brasil, eu volto com você, não tem problema não. Vamos lá, tamo junto. Ele me obrigou a usar aliança de novo, eu tinha que tirar foto de aliança e mandar para ele. Eu tinha que fazer videochamada na hora que eu ia dormir. Ele tinha que ver que eu estava deitada na minha cama, pronta para dormir. Controle, né? Muito controle. Total.
Total. E aí, nessa de, não, tudo bem, eu volto para você, volta para o Brasil, e aí tudo certo, a gente não se separa. Ele marcou, ele adiantou a passagem, no primeiro momento foi marcada para 21 de junho, ele antecipou a passagem para a primeira semana de maio. Depois de muitas alegações do tipo, olha, eu vou passar o Dia das Mães sem minhas filhas, eu vou passar o meu aniversário também em maio sem as minhas filhas, não é justo e tal. E ele emitiu a passagem para voltar na primeira semana de maio. Ele foi ao aeroporto, ele tirou fotos no aeroporto com as meninas e ele não embarcou. Nossa, eu queria morrer de novo, né? Aí eu fiquei muito alterada, muito revoltada, aí eu já não conseguia mais falar, nem fazer de conta, nem nada, né? Você chega a um ponto que a tua emoção explode, não dá para Sim. controlar 100%, né? E eu fiquei com muita raiva e ele, não, porque o meu documento de entrada no Brasil venceu, e aí não me deixaram embarcar e não sei o quê. Aí você fica, como é que você sai daqui com duas crianças de 4 anos, sem autorização da mãe, com documento vencido? Que responsabilidade é essa? E agora você não pode voltar porque o seu documento está vencido? Ah, porque eu vou pagar uma taxa de não sei quantos dólares. É uma mentirada que você fica assim, meu Deus do céu. Você perde o fôlego para conversar com a pessoa. Sim. É Então difícil, não tem ele usou essa diálogo. desculpa de documentação para não voltar com as meninas depois que ele já tinha levado elas para o Líbano. Sim. Em junho teve outra missão de passagem. Então Ele ele nem me ficou te atendia. enrolando ali, né? Ficou. E eu fui também entrando no jogo de não, eu faço o que você quiser, volta, né? Vírus estrada aqui no Brasil, volta para cá, traz minhas filhas de volta. Suas filhas? Mas ele estava me enrolando, ele estava jogando comigo também. Jogando. E, e aí foi percebendo que não ia ter volta nenhuma, que, né, que era um blefe, que eu queria minhas filhas de volta, né? Uhum. E quando foi nessa semana, nessa segunda marcação, né, que era em junho, no início de junho, nem minha ligação ele atendia. Aí começou com uma lorota de que eu não posso ir porque eu estou muito doente. Aliás, é o que sustenta a fala dele até hoje. Ai, porque eu tenho um problema cardíaco, não posso embarcar. Não, o problema dele não é no coração, o problema dele é psiquiátrico. Eu não precisa de cardiologista, eu preciso de um psiquiatra. Né? É bem provável. Mas deixa a gente voltar para eu conseguir entender. Vamos lá na Uhum. linha do tempo. Então você ficou separada, eles ficou tentando a volta com você, isso não aconteceu. Quando foi o fatídico dia de que você se deu conta de que sua filha estava do outro lado do mundo, longe de você, que ele tinha ido embora com as meninas? 16 de abril, era véspera de Páscoa, um sábado. Pelo nosso combinado de convivência, né, com ela, o combinado para aquele final de semana era que ele pegaria na minha casa sábado, na hora do almoço, e ele levaria para a escola na segunda à tarde. Eu pegaria na escola e traria para casa. No sábado ele foi um tumulto, parecia que estava atrasado, era um negócio meio. As meninas esqueceram a mochila. Eu liguei, eu falei: olha, a mochila das meninas ficou, como é que elas vão para aula segunda-feira? Não, não, amanhã eu pego. Aí eu já fiquei naquela, já entendi, segunda-feira eu vou ter que levar para a escola, ele não vai pegar nada, né? Mas até aí tudo bem, problema meu. E aí, quando elas estavam com ele aqui em Brasília, não era um hábito eu ligar para elas, assim como ele não me ligava quando elas estavam comigo. Então, cada um tinha ali o seu espaço. No domingo à noite, eu estava em casa corrigindo prova, meu telefone tocou, era ele, e ele estava me ligando de uma videochamada. Quando abriu a imagem, eu vi a família dele, atrás dele. E eu fiquei sem entender, porque, assim, a família dele está aqui, o que está acontecendo, né? Aí eu olhei e falei, uai, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, ó, fica calma, eu estou no Líbano com as meninas. Aí primeiro a tua cabeça dá um nó,
você não sabe se você duvida daquilo que você está vendo, do que você está Sim, ouvindo, você acha que você está sonhando, está tendo um pesadelo. É um negócio surreal. Você parece que está fora da realidade. sim, eu imagino. E eu fiquei muito descontrolada, muito descontrolada. A gritaria, né, com ele e de desespero, e eu achava que eu ia desmaiar, que eu estava passando mal, não conseguia respirar, foi um negócio muito ruim fisicamente. E eu não consigo lembrar de muitos detalhes daquele momento. Mas naquele Eu só primeiro lembro, momento, você já tinha consciência de que esse retorno talvez não acontecesse tão cedo? Ou você achou que não, vou conversar com ele, ele vai trazer as meninas? Amanda, sinceramente, na hora você não pensa em nada. É um nível de desespero que te consome que, para mim, era inacreditável que as minhas filhas não estivessem no Brasil, no mesmo país. Então, eu não pensava, ele vai ficar para sempre, elas vão voltar, até porque ele me garantia que ele ia voltar. E, óbvio, que a palavra dele não era nada, né? De confiança. Mas é um fio de esperança para uma mãe. Uhum. Não, existe uma possibilidade, a passagem está marcada. Meu Deus, ele tem que embarcar, ele tem que embarcar. E isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu até hoje. É, Ele largou o emprego dele aqui, ele tudo. levou as meninas só com a roupa do corpo, sem se Da despedir minha de você. casa, não se despediram de mim. Da minha casa, as meninas saíram com a roupa do corpo e elas chupavam chupeta na época e tinham uma mania de um paninho que elas estavam cheirando. A Nossa, elas tinham Naninha. essa mania. A naninha. Elas saíram com a naninha e com a chupeta. Eu não arrumei. Agora sim, era alguma coisa já planejada há muito tempo. Por quê? Quando eu me mudei com ela estava naquela fase do estirão, né? Que a criança perde muita roupa e tal. Eu saí com elas, comprei um monte, mais um monte, né? Que é tudo em dobro, de roupa e sapato. E toda vez que elas iam ficar com o pai, eu colocava na mochila delas um conjuntinho, aquelas coisinhas que a gente, mãe, faz quando vai mandar para o pai. Virava e mexia, o sapato não voltava, a roupa não Hum, voltava. E aí, com certeza, ele estava fazendo a mala dele lá, né? Depois nossa. que tudo aconteceu, você consegue enxergar as coisas com mais clareza. Uhum. Então, assim, elas foram só com a roupa do corpo, provavelmente ele deve ter feito uma mala para elas, né? Não tem como viajar sem esse preparo. Mas eu não fiz nenhuma mala para os meus filhos saírem de casa, nada. Nem As coisas autorização, delas, né? não. A autorização foi a fatídica procuração, Conta pra gente, que pro foi. pessoal entender. Uhum, tá. Em 2021, o pai dele teve Covid e o pai dele tem complicações, né? Ele é cardíaco, ele tem problema pulmonar e ele ficou no estado muito grave, com a beira da morte. E eu via, não foi uma coisa que eles me contaram para me convencer, não, eu vi, tá? Ele estava em casa com auxílio de oxigênio, não conseguia respirar de fato e o pai delas começou a ficar meio desesperado. Meu pai vai morrer, vai morrer, vai morrer. E aí usou a desculpa que todo libanês usa, tá? Eu tenho que levar os meninos para conhecer meu pai. Elas têm que conhecer minha família. Elas já vão fazer 4 anos, elas têm que conhecer minha família e tal, não, não, não. E diante daquela situação com o pai dele, eu me compadeci da dor dele. E a gente combinou o seguinte: ele iria na frente para o Líbano e eu viajaria, eu não me lembro que mês era isso. E eu viajaria em julho, nas férias escolares, com as meninas, porque eu estava trabalhando e as meninas estavam na escola. Uhum. Então, nós fomos ao cartório e emitimos uma procuração mútua, né, para que apenas um de nós emitisse o passaporte e apenas um de nós pudesse viajar com ela. E a ideia era eu assinei para ele, embora eu fosse viajar com elas, né, desacompanhada, eu precisei assinar para ele porque na minha rotina de trabalho não cabia uma brecha para eu falar assim, olha, hoje eu vou ali na Polícia Federal tentar tirar um passaporte. Não, não tinha como. E aí o pai dele foi gradativamente melhorando. Então a gente não emitiu o passaporte. Quer dizer, eu achava que não, né? Quando ela
Quando ele me ligou do Líbano, eu perguntei por onde ele tinha saído. Eu achei que ele tivesse saído por terra e embarcado por fora do Brasil. Fugido, De né? forma, de forma ilegal, né? Aí ele falou bem calmo: não, você deixou. E eu histérica, né? Não deixei, não deixei, não deixei. Eu não sabia, e eu gravei a ligação. E aí ele fala assim na ligação: você assinou. Nossa, Amanda. Você acredita então que desde esse momento ele já estava agindo de forma pensada em levar Tem suas tudo para filhas? acreditar. Tem tudo para acreditar. Ele já tinha dado Entendeu? algum sinal de que queria levar as meninas embora? A fala dele sempre foi que jamais voltaria para o Líbano. Que a Ele já vida estava há lá é 10 muito anos aqui, diferente. né? Uhum. Isso até foi determinante para que a gente começasse a se relacionar. Porque eu falei com ele uma vez, a gente conversando, falei várias vezes, na verdade: você tem vontade de voltar para lá? Ele disse: de jeito nenhum. Então, foi uma certa segurança para mim no início, de pensar assim: bom, eu não estou me envolvendo com alguém que daqui a um tempo não pensava em me casar, não era um desejo me casar, eu tinha sido casada antes, desde que eu me divorciei. Para mim, não estava aquela coisa assim: a gente se separa e fala, não quero casar nunca mais. Não que o meu Uhum, primeiro casamento tenha sido ruim, tá? sim. Foi uma relação saudável, equilibrada, mas eu me separei e falei: não quero mais casar, Lívia. E a questão dos filhos também, né? Para mim já estava resolvido. Tentei engravidar no meu primeiro casamento durante bastante tempo, não consegui. E ficou por isso mesmo. Para mim, a minha vida estava ok. E aí, então, ele nunca tinha sinalizado que ele tinha vontade de voltar para o Líbano. Só que aí, quando deu 21 de junho, que era a data marcada para retorno, quando eu vi que ele não embarcou também pela terceira vez, eu falei: bom, agora eu vou acionar a justiça. O irmão Agora eu vou dele acionar a ficou justiça. aqui? Tá aqui até hoje, ganhando dinheiro, Quando à você custa de procurou brasileiro. ele? Quando você procurou? Então, Porque ele era seu amigo até então. teoricamente, né, a boba que achava que sim. A boba. Quando aconteceu, eu desliguei a ligação com o Ali e eu liguei para o irmão dele. Não me lembro bem para quem eu liguei primeiro, mas eu sei que eu liguei para o irmão dele. E falei, né, desesperada: me ajuda, o teu irmão levou os meninos. E ele fez de conta que não sabia. E eu acreditei, Mesmo? né? Que ele também foi pego de surpresa. Eles andavam brigando muito por causa das minhas filhas, porque na religião deles não pode beber, não pode um monte de coisa, né? Minha filha, eu me separei, ele entrou na esbórnia. Era, né, tem boatos aí entre os próprios libaneses que ele andava pelo bairro dele bêbado, gritando certas coisas, né? Mas isso Então, não é assim, problema né, meu. ele também não segue veementemente a Não, própria nem doutrina, a própria cultura. pouco. Nunca Uhum. fez Ramadã na vida, sabe? Aquela coisa assim do hipócrita mesmo, de a religião só me favorece, quer dizer, eu só uso a religião no ponto em que ela me favorece. Assim como, um detalhe, né? Ele tirou essa cidadania das minhas filhas, né? Ele tirou o direito das minhas filhas aprenderem a própria cultura, de crescerem no país em que elas nasceram, no país que ele morava e que a mãe delas, em que a mãe delas mora. Quando ele foi para lá, o discurso dele era assim: eu tirei as minhas filhas daí para proteger as minhas filhas. Você acha que eu vou criar as minhas filhas nesse seu país que Ué, só tem, e era adjetivo, ladeira abaixo para as mulheres? E aí vem aquela na minha cabeça, né? Engraçado, né? Quando era para você sair com as mulheres e aproveitar da liberdade do Brasil, ninguém era isso tudo que ele está falando. as pessoas entram aqui, pintam e bordam e saem falando mal, né? E o que você Sim, falou, o Líbano ele não é signatário da Convenção de Haia. Para quem não não. sabe o que é a Convenção de Haia, ele é um tratado internacional, né, que faz com que a criança volte, caso ela saia, para o seu país
de origem, ali onde ela nasceu, onde ela estuda, onde ela tem a vida dela ali. Porém, como eu disse, o Líbano não é signatário da Convenção de Haia. Então, se fosse hoje, você estaria respaldada, né, para conseguir trazer sua filha mais rapidamente. Porém, como não é, fica mais difícil, né? E por isso que eu acho que as pessoas falam, vai lá e tudo mais, bota a cara, busca. E como você falou, já tentou, né? O que mais juridicamente você está fazendo para trazer as meninas de volta? Olha, do ponto de vista jurídico, a gente já fez tudo, tudo. Essa semana eu vi uma notícia do G1 sobre a minha história, e eles estavam colocando lá a resposta do Ministério da Justiça, que foi consultado, né, a respeito desse caso. E eles falaram que não tinham conhecimento. Não é muito por aí, tá? Quando o juiz emitiu o pedido de busca e apreensão das meninas e solicitou a inclusão dos nomes na Interpol, no alerta da Interpol, a própria Polícia Federal oficiou as minhas advogadas, informando que já já estava feita a inclusão. Quando fala de Ministério da Justiça nesse contexto, as pessoas falam especificamente da CAC, que é quem mexe com essa situação de subtração de menor, porque eles não chamam de sequestro, tá? A gente tem que ter muito cuidado com essa palavra, embora na prática seja, né? E a CAC se manifestou dizendo que, como o Líbano não é signatário da Convenção de Haia, a possibilidade deles agirem fica limitada. Então, as pessoas falam assim, procura órgão tal, procura órgão tal, procura... Gente, judicialmente já foi tudo acionado, tudo procurado. Tudo que podia ser feito do ponto de vista da justiça no Brasil foi feito. E todos os nossos pedidos foram atendidos. Onde que pega, né, Amanda? Então, se a justiça não pode fazer nada, desiste. Não vou desistir. Jamais, são suas filhas. Isso, como a gente falou no início, isso não pode ser normalizado. Você começou falando do caso da Damares, do caso da Karen, tem a Cantarelli, tem o Luiz, da Emily, são tantas pessoas, e a gente só fica sabendo quando alguém abre a boca e conta. Pessoas que convivem comigo, alunos, alguns colegas, tinha gente que não sabia o que estava acontecendo comigo. Então, às vezes a pessoa está do seu lado passando por aquela situação e você não faz ideia. Por quê? Porque ela não expõe. E no meu perfil mais reservado, né, eu não chegava a escancarar a situação para todo mundo, saía chorando para todo mundo, embora eu tenha as minhas dores, Claro. eu tenho as minhas fragilidades. Sim. Mas então, isso que acontece comigo, o meu desconhecimento no início de toda essa cultura obscura aí, né? Se ninguém abrir a boca e falar, eu sou só mais uma. E por que eu estou falando isso? Porque eu não quero que brasileiras acabem se envolvendo nesse tipo de situação. Eu não quero generalizar casamento estrangeiro, não, nada disso. Isso realmente não é problema meu. Mas eu queria mesmo que as pessoas tivessem consciência de que isso é recorrente. É possível, não acontece só no filme. Uhum. Acontece aqui, acontece do seu lado, acontece real, inclusive né? com você, é real. E o mais triste, Amanda, é que só aqui em Brasília eu conheço algumas situações, no plural, de mulheres que são coagidas pelo marido em relação aos filhos. Então, tem criança no Líbano, de mulheres que moram aqui. Tem mulheres que mantêm o casamento porque é seguro para os filhos. Tem mulheres que, por mais que conheçam a sua história, acabam se casando e tendo filhos porque querem.
cada distúrbio, aí cadê essas mulheres, gente? As pessoas nem sempre podem se expor. Estão caladas, né? Estão caladas. Então você está sendo uma voz aqui de Sim, muitas. sim. Por que você não falou antes? Por vários motivos. Porque, primeiro, eu estava tentando a via judicial, eu estava tentando a conversa, eu estava tentando o diálogo mediado pela Embaixada do Brasil no Líbano, eu estava fazendo outras tentativas, eu não estava parada esperando cair do céu o retorno das minhas filhas. E a partir do momento em que o contato foi ficando cada vez menor e que eu fui percebendo que as coisas estavam paradas, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque isso tem que ser movimentado. Não dá para, não, eu estou falando com elas 2 vezes por ano, então estou feliz. Não, não é assim que funciona. Jamais. Entendeu? Eu não participo da criação, eu não participo da educação. Mas elas estão sendo educadas pela mãe, pela avó, pela tia e pela avó. E eu com isso. Eu sou a mãe delas. Cabe a mim educar as minhas filhas. Justamente. Cabe a mim educar as minhas filhas com o padrão do meu país. Aqui a gente tem liberdade, aqui tem Maria da Penha. Aqui mulher não leva tapa e vai para casa chorando e fica calada, não. Entendeu? Então, o fato de as minhas filhas estarem lá, num país opressor para a mulher, é revoltante, é desesperador. Me dói ainda mais. Não só a ausência me dói, mas as questões que envolvem uma mulher num espaço daquele. Sim. Saber no que ela está inserida, né? O que vai Sim, ser no futuro dela com o marido, né? Não poder ser uma mulher exatamente. livre. Eu acho que vem todos esses questionamentos aí na sua cabeça, né? Sim. E assim, faz 2 anos que essa situação aconteceu? Elas foram com quantos anos pro Líbano? Elas tinham acabado de completar 4. E Elas fizeram hoje, 4 anos em março e aí viajaram em abril. Elas estão com 5 anos, elas fazem 6 anos agora em março. E em abril completa 2 anos que elas estão lá. e eu percebo muito isso que você falou, né? Por que que você não falou antes? As mulheres estão correndo para a internet porque o nosso judiciário é falho. As mulheres estão querendo o apoio das pessoas para que isso talvez gere um movimento, porque as Sim, coisas ficam paradas ali no judiciário, tá um caos, tá terrível. Terrível, 2 anos dessa situação, né? E tudo que pode ser feito já foi feito. É complicado. Me fala, depois que você viu na ligação, as meninas estavam lá, todo aquele desespero, as coisas foram amenizando. E como ficou o contato seu com as suas filhas? no início eu tinha contato diariamente, eu não tinha nenhum problema assim. Hoje você não vai falar com elas, não. A hora que eu ligava eu conseguia falar. Alguns contatos eram bem difíceis, assim, bem doídos para mim, porque elas falavam, mamãe vem me buscar. E, nossa, isso me matava, assim, me matava. E para isso, a gente conversava, às vezes, em um tempo menor, mais curto, porque elas estavam com outras crianças, estavam brincando, o que eu achava completamente normal. Eu nunca me senti ofendida por um tempo curto de ligação com elas. Eu via que elas estavam querendo brincar, e aí eu falava, filha, você quer desligar? E elas, tadinha, perguntavam, posso, mamãe? Posso, meu amor, vai brincar, não tem problema, mamãe liga depois. E foi assim durante mais ou menos 6 meses. Só que a insistência para eu ir para lá, as brigas, os ataques, os xingamentos, a agressão continuou mesmo de longe. A extensão daquela agressão que você já havia sofrido durante Sim, toda a relação, depois da privação da sua maternidade, além de estar longe, você continua sofrendo essa agressão ali, online. até hoje, até hoje. E quando chegou um momento em que eu estava assim tão desgastado, eu estava tão frangalhos emocionalmente, que eu falei, gente, eu não posso mais falar com esse homem, eu tenho que tentar outros caminhos para falar com as minhas filhas. E eu só pensava o tempo inteiro, desde o início, eu não posso cair, eu não posso cair, eu não posso cair, eu preciso estar em pé, eu preciso estar forte para quando os meus filhos voltarem, eu estar bem para receber.
desde o início. Faço acompanhamento psicológico, às vezes um pouco mais intensivo, porque eu tenho fases muito difíceis, e outras fases mais brandas, o que não quer dizer que na fase mais branda eu não chore, eu não sofra, eu não grite no travesseiro, sabe? E eu comecei a recorrer aos telefones da família. Eu ligava para os irmãos, eu ligava para os pais, e sempre por vídeo. Na hora que abriu o vídeo, que eles viram ali que era eu, chamavam Júlia, mamãe, Laila, mamãe, vem, elas pegam o telefone, falam comigo e tá tudo certo. Quando ele percebeu que eu não ia recorrer a ele para falar com as minhas filhas, ele me bloqueou em todos os telefones da família. Para que você procure ele. Para que eu procurasse e ele pudesse continuar me agredindo. Porque não cessou, tá? A agressão não cessou. E ele oscila. Ora ele manda aquelas mensagens de volta, meu amor, blá blá blá. Dali a pouco é sua isso, sua aquilo, você é uma traidora, você abandonou suas filhas. E ele posta nas redes sociais que eu Que não mereço você... ser chamada de mãe, que eu abandonei as minhas filhas. Aí nesse ano, né, em 2022, ele não me deixou falar com as minhas filhas no Natal. Foi nossa, foi um horror, um negócio assim, porque é o começo de tudo, né? A situação é nova, você não ter contato. Então, o sofrimento potencializa, assim. No ano seguinte, eu consegui poucos contatos e era assim, me fuzilava no telefone. Aí sumia, porque assim, eu não reagia, eu não respondia à altura. Eu tentava estabelecer uma conversa, não conseguia. Eu pedi uma mediação da embaixada e assim, era muito cansativo, porque ele é o tipo da pessoa que você perguntar, ele responde Z, e você repete a pergunta A, ele fala B, C, D, F, G, e ele não chega onde você perguntou. Uhum. E ele começa a te acusar em vez de responder. É um negócio desesperador. Eu sei como que é. E aí, em 2023, eu já comecei a ter um contato extremamente espaçado com ela, porque eu mandava mensagem e falava, por favor, deixa eu falar com as meninas, não estou em casa. Tá, e onde elas estão? Na casa das primas. Então me passa o telefone de alguém que está lá, lá não tem telefone. Aí elas são pequenas. Aí eu falei, uai, peraí, elas estão com as primas pequenas, lá não tem telefone? Qual adulto está cuidando dela? Esse adulto não tem telefone? Não. Quem no século XXI não tem telefone? Então, eram umas mentiras tão sabidas. Eu quero falar com as meninas. Não posso, estou no hospital. A hora que você for para casa, você me liga para falar com ela. Não dá, estou internado, não sei quantos dias vou passar aqui. E era assim, Muito na maior difícil, cara né? de pau mesmo, entendeu? Sua filha lá do outro lado, sua filha do outro lado do mundo, você sem ver, sem poder maternar, sem poder falar. Sabendo, elas estavam sendo cuidadas por quem? Por eles, sozinho? Ou pela base familiar dele ali? Base familiar. Ah, com Ele certeza, mostra a né? família, né? Ah, Ah, sim. você acha? É muita Você acha responsabilidade. mesmo? Duas crianças Aham. é Não muito. vai tirar da mãe para cuidar sozinho, né, Amanda? Então, assim, Não tirou da vai. mãe para cuidar, passar Sim. para a avó. É. E você acredita Você que acha tudo que tirou da isso. mãe para ele cuidar? Não, de jeito Não, nenhum. é complicado. E tudo Vai ter isso você trabalho? acha que é para fazer você ir para lá? Olha, eu acho que as minhas filhas são usadas como moeda de troca para me massacrar, porque ele se sentiu como um libanês, humilhado, exposto, ridicularizado por uma pedido de divórcio. Quando você pediu o divórcio? Então, o objetivo dele não é ficar perto das minhas filhas, o objetivo dele não é educar as minhas filhas, não é medo de perder as minhas filhas, porque ele nunca ficou sob ameaça de perder as minhas filhas aqui. Eu, em nenhum momento, Amanda, eu falei, elas não vão. Nunca falei. Acontecia de elas não quererem ir, era diferente. Uhum. Mesmo assim, eu conversava, e assim, eu fiz vídeo de tudo.
registrava as minhas conversas com elas, para demonstrar, para provar, se fosse necessário em algum momento, que eu não estava fazendo um movimento contrário, um movimento de afastamento dela do pai. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz esse movimento. Se a gente for parar para pensar, tudo que você está relatando do término, do divórcio, das insistências para que você voltasse com ele enquanto ele pegava as meninas, dele estar estabilizado aqui no país há 10 anos e repentinamente ele voltar e ele continuar insistindo na relação de vocês para que você fosse, realmente parece ali um movimento que ele estava tentando te puxar ali, jogando, né? É vingança. É vingança. Não, a questão não é ele ficar com as minhas filhas, a questão é me destruir. Completamente complicado isso aí, né? Agora, o cara sai do Brasil, onde as meninas estudam numa excelente escola particular, elas têm casa confortável, graças a Deus, elas têm uma estrutura familiar, e leva para um país para estudar em escola pública, nada contra a escola pública, mas eu estou comparando a situação, tá? Para não serem criadas pela mãe, serem criadas pela avó e pela tia. E detalhe, ele ainda me pede dinheiro, tá? Mentira! Juro por Deus. Ele te pede pensão? Praticamente. Cansou de me mandar mensagens decoradas falando assim: você nunca ajudou com nada, tudo nas minhas costas. Eu falei assim: uai, volta com ela, não vai ficar nada na sua conta, pode ter certeza. Você tá brincando comigo. Uhum. É surreal isso daí. É surreal. Aí ele falava assim: então eu vou tirar as meninas da escola bilíngue, árabe e inglês. Elas vão para árabe e francês, porque eles sabem que eu não falo francês. Vão para árabe e francês porque a escola é mais barata. Eu descobri que ele não paga a escola, que elas estudam na escola municipal da cidade. Estava te Então enganando a enquanto pessoa é é isso, tão né? dissimulada. Aí, assim, teve um Natal, eu acho que foi até em 2020, foi em 2022. Eu entrei em contato com a esposa do primo dele, ela é brasileira. Eles estavam morando lá, passando um tempo lá. Eu entrei em contato com ela e conversei. Olha, você pode me fazer um favor? Eu queria dar um presente de Natal para os meninos, mas eu não sei como eu faço para mandar, eu não tenho o endereço delas. Eu só sei o nome da cidade, eu não sei onde elas moram. E como você está aí, se você puder comprar os presentes, né, para entregar para elas, eu te dou o dinheiro e tal. Você pode fazer isso? Claro que posso. O que você quer que eu compre? Aí eu falei, cara, eu quero que você compre massinha, quero que você compre canetinha, quero que você compre boneca, eu quero as coisas que elas gostavam de brincar em casa. Ela comprou, me mandou foto, Bia, tá bom esse aqui, você gostou, qual das duas, tal, escolhi tudo certo. Ela mais de uma vez foi entregar para as minhas filhas e ele não deixou. Então, assim, é o meu dinheiro que ele quer, vai ficar querendo. Ah, porque você não ajuda. Eu não conto com a ajuda dele aqui, por que ele vai contar com a minha? Quem mandou tirar as minhas filhas de perto de mim? Agora quer que eu sustente as férias dele no Líbano? Não. Deixa pro irmão dele que tá aqui, que manda dinheiro para ele, que sustenta ele lá. O que se dizia, meu amigo? Você comentou lá na entrevista com a Dani que elas esqueceram a sua língua e hoje você não consegue mais comunicar de forma fácil ali com elas? Não consegue Não, ter uma não, comunicação eficaz com as meninas? não. Elas entendem pouquíssimas coisas que eu falo, né? Quando me veem, oi mamãe, se eu falo eu te amo, elas respondem, ou eu também, né? E se elas não entendem as perguntas, elas falam aleatoriamente sim e não. Mas eu tive um contato com elas no dia 25 de dezembro, que não foi um contato controlado, em que, nossa, a cena das minhas filhas eu não vou esquecer. Algumas noites sem dormir, porque é engraçado, né? Como você chega a um ponto
tão grandes de sofrimento, de escassez, assim, que um negócio desse tamanho te enche o coração, né? Eu não consegui falar com ela. Elas não entendiam o que eu falava. Nem eu entendi o que elas falavam. Mas a Júlia foi a primeira a pegar o telefone e ela corria rindo alto. Ela estava tão feliz de me ver naquela tela que, assim, foi além da comunicação pela língua, sabe? Até porque Quando, vocês já se comunicaram, sim, sem precisar de palavras. sim, Vocês têm um vínculo eterno. Você foi o primeiro país dessas meninas. sim. E vai ser para sempre. Ninguém vai conseguir desfazer esse vínculo. Não precisa de palavras para você sentir, elas sentem sua falta, né? Que bonito isso. Que elas ainda vai ter para sempre, gente. É eterno. Não, não é fácil. A Laila, quando pegou o telefone, ela, tadinha, ela corria para longe, corria para perto, corria para longe, corria para perto. Ela estava tão eufórica que, que ela estava desorientada, assim. E aí, quando eu sei que elas estão aprendendo inglês, eu tentei fazer algumas construções mais simples, né, para ver se elas entendiam. Aí eu achei muito bonitinho que, quando eu estava falando com a Laila, eu falei, are you happy? Aí ela, yes, happy. E, então, a gente vai dando o nosso jeito, né? Uhum. Mas todos os outros contatos que nós tivemos não, não puderam ter essa emoção, porque foram contatos controlados, em que ele dizia o que elas tinham que falar e elas repetiam. Então, é um negócio meio frio, meio mecânico, sabe? E eu estava na última ligação, eram apaixonadíssimas pelo meu sobrinho. Era uma paixão louca. E na última ligação eu estava perto dele, e aí ele colocou o rosto assim no vídeo, né? Ele falou, oi. Aí a Júlia olhou pro pai, como quem diz assim, é errado falar com ele? Ela não reagiu assim, oi, que nem ela fazia, gritava e tal. Não. Ela parece que consultou o pai com o olhar. E o pai desligou o telefone. Ele não deixou nem falar com a Laila. Existe Porque, uma pressão já, uma opressão já, né? porque eu tenho, sabe o isolamento da época do casamento? Eu tenho que ser mantido, entendeu? Eu tenho que ficar à mercê dele, à mercê do isolamento que ele acha que me compete, né? Mas eu não sou essa pessoa. Eu me sinto extremamente amada, extremamente cuidada, acolhida pela minha família, pelos meus amigos, agora pelas pessoas que estão seguindo, que nem me conhecem e que vêm com cada palavra de esperança, cada palavra assim de carinho mesmo, sabe? Você sente o amor na tela de pessoas que você não conhece. É surreal isso. Que bom, né? Que essas pessoas, pelo menos no meio dessa batalha, eu sempre falo isso, tem sido luz no seu caminho, ali iluminando, ajudando, né? Uma luzinha, todo mundo vai acendendo uma luzinha para que você possa caminhar mais tranquila, mais iluminada, pelo menos esse caminho cheio de pedras, né? Uhum, É muito triste isso, ninguém merece passar por isso. Eu, enquanto mãe também, sou mãe de 3, eu não consigo imaginar essa situação. É inimaginável isso que você está passando de ficar longe das suas filhas, de não poder exercer a maternidade que é sua, né? sim. É, é, não dá nem para dizer o que que eu iria fazer, porque eu não consigo nem me colocar nesse lugar que você está hoje. Então não dá para dizer, eu iria para o Líbano, eu faria isso. É muito fácil falar. Só na pele. Não dá para Só a quem gente se tá. colocar nesse lugar. Uhum, Entendeu? Eu não sei o que fazer. O que eu posso dizer para você hoje é deixar aqui todo a minha energia positiva,
pedir a Deus por você nas minhas orações, tá te dando espaço aqui hoje para que você fale. De repente, alguém que está ouvindo consegue te ajudar de alguma maneira, nem que seja com palavras de apoio nesse Sim. momento, né, que você também precisa. Inclusive, eu quero lembrar o pessoal que está assistindo aí da importância desse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje. O canal aqui é pequenininho, a gente começou recente, acho que tem 7, 8 meses. A gente está colocando aí os primeiros tijolinhos, porém a gente sempre enfatizo de que isso é mais por propósito. Tem pessoas que precisam muito desse espaço, tem mulheres que precisam muito falar, que as suas histórias ainda não terminaram, estão longe de terminar e que elas precisam colocar para o mundo. Tem muitas mulheres que vêm aqui com a história já pronta. Eu passei por isso, aconteceu isso, isso e hoje eu estou bem. Isso é muito legal de ouvir. Mas tem mulher que ainda está neste caminho, e neste caminho ela precisa de apoio, ela precisa de espaço, ela precisa de acolhimento, ela precisa de voz, ela precisa de força, e ela busca isso. Hoje, como eu falei para vocês, externo, porque o judiciário está um caos. Então, eu conto muito com você que está aí também assistindo, a dar força a esse meu trabalho aqui hoje, a compartilhar essa história, não só por mim, mas também pela minha convidada que está aqui se expondo, em busca de apoio, alertando. Compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal. Isso é muito importante, tanto para mim quanto para a Bianca, que está aqui. E eu sei que não é fácil a gente vir a público assim se expor, porém, isso já é força. Bianca, as pessoas falam, você. Isso já é força. Isso já é força. Porque tem gente que nem falar consegue, fica presa ali no ciclo do silenciamento, na redoma e não sai daquilo, ou fica lá na relação presa. Depende muito do que você olha como força, né? Porque eu vejo força aqui. Cada indivíduo é único e tem a sua maneira de ser forte. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Bianca? Eu queria te agradecer por você confiar no meu trabalho aqui, de recontar a sua história. Eu sei que não é fácil a gente ficar recontando. Eu acredito que você vai precisar recontar muito ainda, né? Que agora que você tá vindo a público, e toda vez precisa de muita força para vir aqui se expor. Muito obrigada por você ter confiado aqui. Espero realmente que seja muito útil para você, que possam chegar mais pessoas com mais luzes na sua vida através desse episódio. Pode ter certeza que eu vou estar em oração por você, pelas suas filhas, porque não é só uma mãe que está longe das filhas, mas é filhas também que estão longe da mãe, gente. Também são duas crianças, são duas meninas que estão sendo. E o que é mais gostoso do que colo de mãe? Fala para mim, o que é melhor do que aconchego Colo de de mãe? filho. Tem, Colo de gente. filho. É mais Colo de gostoso. filho. Pra gente é colo de filho, né? É isso. Quero te agradecer, minha querida. Eu espero que dê tudo certo, que Deus esteja pondo a mão. Eu acredito em milagres, eu acredito no Deus que faz acontecer mesmo. Eu acredito muito nisso e vai dar tudo certo, tá? Amanda, muito obrigada, tá? É uma história que eu acabo contando, né, de novo, mas assim, essas experiências em que a gente pode conversar com pessoas diferentes, a gente sempre acaba abordando algo mais, um ponto diferente da história, e eu acho que é importante para que as pessoas tenham ainda mais informação, né, mais conhecimento sobre tudo, e eu sou muito grata a todo o apoio que tenho recebido, muito grata pelo espaço que você está abrindo aqui para essa história ser contada, e queria estimular as pessoas a se encorajarem, mesmo que seja de forma anônima, sabe? Que procurem a mim, a Amanda, as pessoas que estão envolvidas em causas semelhantes, para que a gente una forças. Né? Muitas vezes a gente não pode se posicionar pelo contexto em que a gente está inserido, mas a gente precisa fazer algum movimento. E às vezes esse movimento pode ser silencioso, sim. Você pode fazer isso em segurança, mas não deixe de falar, não deixe de dividir. Você precisa vir à tona para que a gente consiga movimentar algo. Não contribua para esse ciclo do silenciamento, né?
Cada uma que fala, eu vou falar, ela está juntando força nesse movimento que é contrário. É isto, tá? Inclusive, muito importante isso que você está fazendo, a gente já falou sobre isso, que é você trazer o alerta, né, mulheres? Você, de repente, vai se envolver com um estrangeiro, pretende ter algo a mais com esse rapaz. Preste atenção nos sinais, preste atenção, nas condições que acontecem lá no país dele, na cultura, procure saber, estude a língua deles, enfim, tente descobrir aonde você está entrando, né? Para que você entre, se desejar, de forma consciente, sabendo onde você está pisando, né? Para que nada possa acontecer com você, né? Fica aqui também esse alerta para você, né? É muito válido, também esse alerta, tá bom? Para que nenhuma mãe, nenhuma criança passe mais por isso. Fora que também tem outras situações que também não envolvem filhos com estrangeiro, né, de violência, de ficar presa. Pela falta de conhecimento, pela falta de informação, pela falta do pessoal falar mesmo o que que acontece, né, a gente acaba não sabendo mesmo. E tá tudo bem não saber, né? Então, se você de repente está aí nesse momento da sua vida, ou se de repente acontecer isso mais para frente, que isso aqui sirva como uma sementinha para que você fique mais alerta de repente, tá bom? Obrigada, Bianca. Como eu disse, Obrigada, Amanda. a gente vai estar aqui torcendo por você. Peço que qualquer novidade, acredito muito em boas novas, por favor, compartilha com a gente, porque eu sempre reposto tudo lá no perfil do Instagram, notícias, de repente, se acontecer algum movimento no processo, Uhum, dele pode ficar deixar. procurado, a criança, para a gente ir compartilhando, para o pessoal ir acompanhando e a gente ir junto nesse negócio, tá bom? Tá bom. Obrigada, Obrigada. viu? Beijo, até a próxima, Telespec. Tchau, tchau.